Olá, bem-vindo ao nosso Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema-chave, né? Os elementos de conexão no direito internacional privado aqui do Brasil. Isso aí. Sabe, tipo um casamento de um brasileiro com uma italiana ou uma herança com bens aqui na Argentina. Ou um contrato online, né? Entre empresas em São Paulo e Berlim. Sempre fica a dúvida. Qual lei vale? A nossa ou a de lá? Exato. E a resposta, ou pelo menos o caminho para ela, está na nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDIB. A famosa LINDIB. Nossa missão aqui é, tentar entender como a LINDIB faz essa escolha, por que isso importa tanto, né? E como essas regras tentam organizar essas situações internacionais. É um sistema complexo, mas fundamental. Então vamos lá. Parece que um ponto central é onde a pessoa mora, né? O domicílio. Como isso funciona na prática? Chama de lex domicili. Ela é crucial. O artigo 7º da LINDIB, ele diz que essa lei rege o estatuto pessoal. Estatuto pessoal. O que entra aí? É bastante coisa. Início e fim da personalidade, o nome da pessoa, a capacidade civil, direitos de família, tipo casamento, divórcio, essas coisas. O Brasil escolheu domicílio, sabe? Talvez por refletir melhor onde a pessoa realmente vive, onde ela tem a vida dela, diferente de outros sistemas que usam só a nacionalidade. Entendi. E essa mesma lógica, ela se aplica para sucessão, para herança. Está lá no artigo 10. Geralmente, é a lei do último domicílio de quem faleceu que vai dizer quem herda e como. Ah, mas tem um detalhe importante aí, né? Uma proteção para os brasileiros? Tem, sim, super importante. É o parágrafo 1º. Se tiver cônjuge ou filhos brasileiros e bens aqui no Brasil, a lei brasileira pode ser aplicada se for mais vantajosa para eles. Uma garantia, então. Justamente. E olha só, um detalhe interessante. A capacidade para receber herança, isso está no parágrafo 2º, segue a lei do domicílio do herdeiro, não de quem morreu. Entendido. Então, vida pessoal e herança, o domicílio é a referência. Mas e os bens? Coisas físicas. Se eu, brasileiro, compro um apartamento lá em Orlando, a lei do meu domicílio aqui vale para o apartamento lá? Boa pergunta. Aí a coisa muda. Entra outra regra famosa, a Lex Haecitae, artigo 8º da LINDB. Lei do lugar da coisa. Isso, a lei do lugar onde o bem está localizado é que manda nos direitos sobre ele. No seu exemplo do apartamento em Orlando, são as leis da Flórida que vão definir a propriedade, o registro, tudo mais. É até curioso como essa regra pode mudar a natureza jurídica de algo, né? Aquele exemplo clássico da vaca na Índia. Lá ela pode ter um status sagrado, bem diferente de um animal de estimação aqui no Brasil. Tudo por causa da lei local. Faz sentido. A lei acompanha o bem. Claro, tem exceções, né? Tipo bens móveis que a pessoa leva junto numa viagem. Joias, por exemplo. Esses podem seguir a lei pessoal, geralmente a do domicílio. É o parágrafo 1º do artigo 8º. E penhor também tem regra própria no parágrafo 2º. Mas para imóveis não tem erro. É a lei de onde ele está. Certo. Bem claro para bens físicos. Agora, e os acordos, os contratos? Tipo, se um brasileiro está de férias nos Estados Unidos e assina um contrato de serviço lá, ou compra algo online de uma loja na Alemanha, qual lei decide se esse contrato é válido? Bom, para essas obrigações, a regra geral do artigo 9º é a lex loci contractus, ou seja, a lei do lugar onde a obrigação foi constituída, onde ela nasceu. Então, no exemplo do contrato nos Estados Unidos... Seria a lei americana que regeria a validade inicial daquele contrato. E isso vale até para coisas que não são contratos, tipo uma multa de trânsito que você toma lá fora. A obrigação nasceu lá. Ok. Mas o artigo 9º, ele tem umas nuances, sabe? Por exemplo, contratos feitos à distância, tipo online. A lei que vale é a do lugar de residência de quem fez a proposta. Isso está no parágrafo 2º. Interessante para comércio eletrônico. Demais. E tem um ponto que é crucial no parágrafo 1º. Se um contrato foi feito lá fora, mas ele tem que ser cumprido aqui no Brasil, e a nossa lei exige uma forma específica para isso... Tipo escritura pública para vender imóvel. Exatamente. Essa forma brasileira tem que ser seguida aqui no Brasil, mesmo que a lei do país onde o contrato foi assinado não exija a mesma coisa. Ah, então, mesmo que um contrato de venda de um imóvel no Rio seja considerado válido pela lei lá da Índia, onde ele foi assinado, para ele realmente transferir a propriedade aqui no Brasil,
ele precisa da escritura pública feita aqui. Precisamente. A lei estrangeira pode até valer para a formação da obrigação lá fora, mas a execução aqui no Brasil pode depender dos nossos requisitos formais. É um equilíbrio, né? Nossa! É um sistema com várias camadas. Então a gente tem regras diferentes, domicílio para as pessoas, localização para os bens, lugar da formação para os contratos. Mas essas regras funcionam sozinhas ou tem algo maior controlando tudo? Limites, talvez. Excelente pergunta. Não, elas não operam no vácuo, não. Existe um princípio muito forte que é a ordem pública. Tá lá no artigo 17. Ordem pública? O que seria isso? Funciona como uma barreira de proteção, sabe? Nenhuma lei estrangeira vai ser aplicada aqui se ela ofender os princípios fundamentais da nossa sociedade. Dignidade humana, bons costumes, essas coisas essenciais. É tipo um filtro de valores. Entendi. Um limite máximo. Exato. Outro ponto importante. O Brasil não aceita o reenvoy, o reenvio. Está no artigo 16. Se a nossa regra de conexão manda aplicar, sei lá, a lei francesa, a gente aplica o direito material francês sobre aquele assunto. A gente não vai ver se a regra francesa mandaria aplicar a lei de outro país, entende? Vai direto ao ponto. Evita ficar nesse ping-pong de leis. Justamente. E em matéria de contratos, também tem autonomia da vontade. As partes podem sim escolher qual lei vai reger o contrato delas, mas, claro, dentro de certos limites legais. Certo. Então, esse conjunto todo de regras, os elementos de conexão, funcionam como um GPS jurídico para o mundo globalizado, né? Tentando dar alguma previsibilidade, alguma segurança para essas relações que cruzam fronteiras. Exatamente essa ideia. É um esforço constante para equilibrar interesses do país, proteger os direitos das pessoas e, ao mesmo tempo, facilitar essas relações internacionais que são cada vez mais comuns. E o fascinante é ver como essas regras, muitas delas pensadas numa outra época, né, tentam se adaptar, ou às vezes sofrem para se adaptar aos desafios de hoje. Que tipo de desafios? Pensa, por exemplo, como essas regras que falam em domicílio, local do bem, lidam com coisas como ativos digitais, criptomoedas, NFTs, onde eles estão localizados, ou equipes de trabalho totalmente remotas, com gente em vários países ao mesmo tempo, trabalhando para uma empresa só. É verdade. Fica bem mais complicado. Pois é, e isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Até que ponto esse sistema consegue, de fato, dar conta dessas novas realidades? Como adaptar essas ferramentas que são muito baseadas no físico para um mundo cada vez mais digital e sem fronteiras definidas? Esse é um dos grandes debates atuais do direito internacional privado.